A Ele seja toda a glória, meus irmãos. Vamos à palavra de Deus. Convido você e a todos que nos assistem também para tirarmos esse tempo muito especial de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. Vamos ao texto de Marcos capítulo 3. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. É bom a gente salientar que Marcos foi um evangelista, ele foi discípulo de Paulo, aprendeu com Pedro, mas ele não consta na relação dos 12, não é? Não consta, mas teve um papel fundamental. Alguns dizem que ele é aquele moço rico, né? Que vai procurar Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, sabendo do coração dele, diz: olha, cumpre os mandamentos. E aquele moço responde: mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Sabendo Jesus que aquele moço tinha um apego material, ele diz: olha, então só te falta uma coisa, você está perto demais, a salvação está pertinho de você, mas falta só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos necessitados e me segue. Diz a Bíblia que ele saiu triste, cabisbaixo. Então esse Marcos, ele tem uma habilidade para escrever, ele trouxe cada revelação dos evangelhos. E hoje à noite vamos ler o texto onde ele destaca os 12 apóstolos, os 12 homens que Jesus chamou. Marcos 3, a partir do versículo 16. Estamos ao vivo de São José do Rio Preto, aqui no Tabernáculo da Vida, Igreja do Nazareno. Mais uma vez, vocês são muito bem-vindos ao nosso culto da noite. Marcos 3,16 diz assim: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote. Verso 19: e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Pai, tua palavra tem que ser bem-vinda ao nosso coração. Devemos abrir o nosso coração, todo o nosso ser, para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Uma das formas mais poderosas e eficazes de o Senhor falar conosco é através da tua bendita palavra. A Bíblia Sagrada está aqui diante de nós. Até agora nós demos a Ti o louvor, a oração, as palmas, os cânticos, as ofertas, os dízimos. Nós entregamos ao Senhor porque primeiro damos, depois recebemos. Primeiro plantamos, depois colhemos. Agora é hora do Senhor falar conosco. Fala, Senhor, e nós cuidaremos sempre em Te dar a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém e graças a Deus. Quero ouvir um amém da igreja. Amém, queridos. Significa assim seja. Eu concordo. Tem que ser desta maneira. Judas, o nome Judas aparece na forma grega. Vocês se lembram que os gregos eram os mais intelectuais da época, os mais instruídos, né? Um polo de faculdade, Ribeirão Preto, né? Um conhecido, Campinas, outro polo, e outras cidades de Minas Gerais, conhecidas como polos de inteligência. Tem muitas faculdades ali, muitos estudos, muitos médicos, doutores fazendo coisas, como Rio Preto, é uma referência na área de saúde, esse hospital e outros hospitais que nós conhecemos aqui. Então a Grécia era onde estavam instaladas as maiores faculdades. Por isso que a maioria dos evangelhos foi primeiro traduzido para o grego, porque o grego era a língua mais fluente. Como hoje em dia, quais são as línguas mais fluentes? Inglês,
espanhol, né? Já tem o mandarim chegando, mas ainda por quê? Porque essas nações estão sobejando no mundo, estão dominando o mundo. Então, o nome Judas, na forma grega, é a palavra hebraica Judá. Judá, que te lembra uma tribo de Israel, da onde veio Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, quando você ouvir o nome Judas, é a forma grega da palavra Judá. E Iscariotes, a forma mais aceitável deste nome é que ele veio da cidade de Quiriote, com que de queijo, Quiriote. Então, para não confundir, porque Judas tinham muitos também, né? Tem aqui o Judas Tadeu, que nós não falamos dele ainda, também recebeu o nome de Judas. Está aqui em Marcos 3, do 16 ao 19 também. Então, esse Judas é o Iscariotes, como Paulo da cidade de Tarso. O nome Paulo de Tarso, porque Paulo também era um nome muito comum na época de Jesus, assim como Jesus também era um nome muito comum. Então o Judas é a forma grega da palavra hebraica Judá, e Iscariotes, o que mais se aceita é que ele era de Quiriote. Onde ficava Quiriote? Quiriote era uma cidade de Judá. Então tem uma relação, porque isso nós aceitamos. Judas, palavra grega Judá, Quiriote, uma cidade da região de Judá. Então Judas Iscariotes. Vamos ver algumas coisas que aconteceu. Ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Também há um estudo aceito pela maioria dos teólogos que não foi a quantia final. 30 moedas era uma quantia muito pequena para Judas fazer isso, porque a maioria também dos estudiosos acredita que Judas caiu e traiu Jesus por amar muito o dinheiro. Então ele não se venderia por 30 moedas de prata. O que era 30 moedas de prata? 30 moedas de prata equivalia a um escravo, valia muito pouco. Então os estudiosos dizem que ele recebeu aquilo como sinal, uma entrada. Nós vamos dar 30 moedas para você, e quando você terminar o serviço, nós damos o resto. Isso tudo está mencionado na Bíblia, tá? É uma quantia muito pequena, provavelmente um sinal. Ele foi um dos apóstolos que Jesus escolheu. Por isso que tem muita coisa misteriosa em torno de Judas. Primeiro, se Jesus sabia que ele iria trair, por que chamou? Se Jesus sabia que ele ia fazer o que fez, por que chamou? Segundo, ele traiu porque amava o dinheiro, ou traiu para que Jesus fosse pego e já se lançasse como o rei que haveria de vir? Ele traiu por causa do dinheiro, ou traiu para que a história de Jesus fosse antecipada? Há muitas perguntas acerca desse homem. Há muitas perguntas, porque muito pouco se sabe dele. Há muito pouco registro na Bíblia acerca deste homem, chamado Judas. Mas de forma nenhuma podemos tirá-lo do contexto, porque ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi contado com os 12. E o nome dele aparece aqui, que nós vimos. Então ele foi um dos 12 que Jesus escolheu para o acompanhar na pregação do Evangelho. Além disso, ao ser escolhido, Judas ficou encarregado de guardar a bolsa que continha o dinheiro usado nas despesas do grupo. Então, Judas era como se fosse um tesoureiro do grupo dos 12. Com Jesus 13, Jesus tinha uma igreja de 12 pessoas, ele era o pastor, ele era o líder, ele discipulava, e entre esses 12, ele tinha Pedro, Tiago e João, se lembra? Que eram os mais próximos, e Judas fazia o papel do quê? Aquele que guardava a bolsa. Muita gente, como disse o pastor Adinael aqui, para consagrar as ofertas, investia no ministério de Jesus. A Bíblia diz que mulheres famosas da época, esposas de pessoas famosas da época, investiam somas de dinheiro. Por quê? Porque acreditavam no ministério de Jesus. Vamos nos lembrar que nem Jesus e nenhum dos 12 agora trabalham secularmente. Jesus deixou a carpintaria do Pai
praticamente aos 29 para 30 anos. E cada um dos discípulos também deixou os seus afazeres, deixou a sua profissão para fazer o quê? Para acompanhar Jesus. Mas espera um pouquinho. Alguém já chegou no banco e falou: olha, eu vim pagar esse boleto, está vencendo hoje, é R$ 1.500. Eu não tenho dinheiro, tá? Mas eu sou cristão, eu posso pagar com oração? O caixa vai falar: olha, eu não vou nem consultar o meu gerente. Eu vou pedir que você ore por mim, porque oração em canja de galinha não faz mal para ninguém. Mas você tira o cobre, você tira o real, você tira o dólar do bolso e paga o negócio. Então com eles não é diferente. Eles precisavam se manter. Então por isso que Judas cuidava da parte da tesouraria, das ofertas, das despesas, o que eles comiam, o que eles bebiam, o que eles gastavam, as viagens que eles faziam, as pessoas às quais Jesus ajudava, porque Jesus tinha um coração bondoso demais, todos nós sabemos, tá certo? Algumas pessoas podem se perguntar: o motivo de Jesus ter escolhido alguém com caráter tão batido desse jeito, que lá na frente iria o trair. Alguém pode perguntar: por que Jesus escolheu? Desde sempre o Senhor conhecia as intenções do coração de cada apóstolo. E Ele conhece a intenção do meu e dos nossos corações. Ele sabe exatamente o que vai lá dentro. Portanto, o Reginaldo que você vê aí não é o Reginaldo que Deus vê. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. Deus conhece a gente lá dentro. Antes da palavra se formar na nossa mente, Deus já sabe. Que poder é esse? Então Deus sabia exatamente a intenção do coração de cada um deles. Por consequência, sabia a intenção do coração de Judas. Mas tudo o que ocorreu foi para que as Escrituras se cumprissem. Vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Se não for pregadora, essa Luísa vai ser cantora. Com toda a certeza, é com você mesmo que o vovô está falando. Não faça-te de rogada agora. Atos capítulo 1, versículos 16 e 17. Que diz lá o texto? Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, 17, acerca de quem? De Judas, o Iscariotes, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Se nós formos somente por essa linha de pregação, nós vamos entender que Judas foi predestinado. Então nada que ele fizesse poderia mudar, mas não é assim a Escritura. O ato de Judas foi um ato totalmente livre, da sua própria vontade e sem que Deus intervisse. Nós sabemos que nós podemos fazer isso. E nós entendemos que existe o plano de Deus e existe o quê? O plano do homem. Não necessariamente precisava ser ele. Porque senão nós vamos tê-lo como coitado, porque ele não podia fazer nada mesmo, uma vez que ele foi escolhido para isso. Não. Nós devemos entender também que nesse contexto aí, a gente coloca uma pimentinha chamada livre-arbítrio. Ele fez por conta própria. A decisão dele foi tomada por ele mesmo. E as consequências também. Então Atos 1,16 está explicando. Jesus andava de lado a lado com o próprio Deus, em forma de homem. Tinha a responsabilidade de ser uma espécie de tesoureiro, né? O Judas, estou falando o Judas, não Jesus. O Judas andava lado a lado com o próprio Jesus, em forma de homem. Tinha a responsabilidade de ser uma espécie de tesoureiro do grupo, mas continha algo que pesava sobre ele: o apego ao dinheiro. Tem um texto que explica isso. Quando Maria tomou um perfume muito valioso e derramou aos pés de Jesus, Judas estava lá e ele se revoltou, considerando que aquele ato era um desperdício. João, capítulo 12, verso 5. Jesus está em Betânia,
que era uma vila. E na casa estava Maria, a mesma Maria que Jesus ressuscitou o seu irmão, chamado Lázaro. E o que ela faz? Ela guarda durante um ano um perfume caríssimo, caríssimo, muito caro, que valiam mais de 360 denários. Se a gente for calcular nos dias de hoje, para a gente entender o valor, um denário era o valor de trabalho de um trabalhador. Então, como se ela tivesse trabalhado um ano, guardado o dinheiro, comprado o vaso e aquele perfume. E quando Jesus está no ambiente, o que ela faz? Ela quebra o vaso. Aquele perfume enche toda a sala e ela unge Jesus. E com lágrimas ela vai falando da sua gratidão, do seu amor. Mal sabia ela que já estava ungindo Jesus, porque a morte estava próxima dele. Veja o que Judas fala. João 12:5. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros, ou 300 denários, e não se deu aos pobres? Veja o verso 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque, olha o que a Bíblia fala dele, ele era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então ele tinha algo no coração que precisava ser curado. Judas tinha problema com dinheiro. É a mesma coisa de você colocar a raposa para tomar conta da galinha, filho. Você tem um galinheiro, está preocupado que as galinhas vão sumir, então vou contratar a dona raposa e põe a dona raposa lá para cuidar quando a galinha. Não vai dar certo. Raposa gosta demais de ovos e de galinha, não vai dar certo. Era o caso de Judas. Talvez Jesus quisesse curá-lo colocando ali. Talvez Jesus quisesse dar uma chance a ele, mas ele não sabia lidar com dinheiro. Tem muita gente assim, meus irmãos, que o dinheiro sobe rapidinho na sua mente. Pessoas que são boas para ganhar, mas não são boas para gastar. Pessoas que são visionárias, mas não são gestoras. Pessoas que acumulam e com a mesma rapidez e facilidade que acumula, gasta também. E Judas tinha esse apego. Ele se apegava demais aos bens materiais. E por fazer isso, ele vai cair nessa... Obrigado, João. Ele vai cair nessa cilada. Lá na frente, ele vai vender a confiança que ele tinha em Jesus por algumas moedas. A reação de Judas, o texto diz, não era uma preocupação com os pobres, mas porque ele tinha no coração o desejo de tirar o dinheiro que estava sobre a bolsa. É muito interessante analisar por esse lado. Assim como os demais discípulos, Judas foi muito amado por Jesus. Teve as mesmas oportunidades de crescer espiritualmente, de saber mais sobre o reino de Deus, de receber o Espírito de Deus, ser salvo. No entanto, 30 moedas de prata foram suficientes para que ele entregasse o próprio Salvador. Dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro não é um mal. Com dinheiro a gente compra, com dinheiro a gente paga, com dinheiro a gente viaja, com dinheiro a gente compra comida, com dinheiro a gente se veste, com dinheiro a gente paga o aluguel, a conta de luz, a conta de água, a prestação do carro, o combustível, a gasolina, o dinheiro é uma bênção, irmão, é uma moeda de troca. Eu não tenho gasolina, eu tenho dinheiro, eu vou lá e troco gasolina por dinheiro. Eu não tenho a comida, eu vou lá e dou dinheiro e pego a comida. É uma moeda de troca, mas tem que saber mexer com ela. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. Quantas brigas, quantas separações, quantas divisões que você conhece, até mesmo em pessoas da mesma família, que ocorrem porque amam demais o dinheiro. Eu conheci famílias, talvez você tenha conhecido também. Olha, meu querido, o pai ainda está, ou a mãe, ou o avô que deixou uma herança, o corpo ainda está quente ali, e as pessoas estão se matando, se arrebentando, se estrangulando,
Porque um quer ficar com aquilo, quer ficar com aquele outro, e aquela pressa de fazer as coisas. Então a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas ela afirma com toda clareza: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E esse amor ao dinheiro fez com que Judas traísse. Se nós trouxermos a atitude de Judas para os nossos dias, a pergunta é: será que podemos aprender alguma coisa com esse homem? Será que podemos aprender alguma coisa com este homem chamado Judas Iscariotes? Então agora vamos trazer para os nossos dias. Podemos analisar a nossa vida e identificar possíveis moedas de prata que talvez estejam nos seduzindo. Quem sabe não estamos trocando a nossa salvação por 30 moedas de prata em forma de uma amizade que diz respeito a Deus. Ou 30 moedas de prata estão representadas em um relacionamento que não agrada a Deus. Ou talvez essas moedas estejam maquiadas ou mascaradas em detalhes que nos fazem trair o Salvador, entregando-o novamente à morte todos os dias. Ou ainda, quem sabe, essas 30 moedas de prata não significam palavras torpes, tratar mal alguém, responder para a mãe, para o pai, tratar mal a esposa, o esposo, enganar alguém em algum negócio, fraudar a viúva ou o órfão. Todas estas são maneiras de nós trairmos o Senhor. Todas estas. Então, trazendo para o nosso dia, o que será que nos faz trair o Senhor? Será que às vezes nós não temos alguma coisa do Judas em nós, que nós precisamos tirar, que nós precisamos eliminar, para não chegarmos ao ponto de trair Jesus? Um marido que não trata bem a esposa, que sendo cristão, que a lei do casamento é o seguinte: os dois não são crentes, eles se unem, existe uma aliança entre eles, Deus não está no meio, mas Deus faz com que não fez aliança, então respeite. Esse é o casamento onde Deus não está, mas houve uma aliança. Então tem que haver respeito, tem que haver amor, tem que haver cumplicidade. No nosso meio, no mundo cristão, se a mulher é crente, o marido não é, pelas orações e pela santidade dela, ela santifica o marido. O homem a mesma coisa. O homem casou com a mulher descrente, agora ele precisa orar muito para que ela seja santificada. Por quê? Porque Deus, tendo aliança com um, o casamento segue. Deus está ali. O ideal é que os dois tenham aliança com o Pai. Os dois tendo aliança com o Pai. O homem tem aliança com Deus, a mulher tem aliança com Deus. No casamento, eles formam uma aliança dupla, porque Deus faz aliança com o casal. A única coisa que o marido não faz é salvar a mulher, e a única coisa que a esposa não pode fazer pelo marido é salvá-lo. Só quem salva é Jesus. Mas se o marido casou, fez uma aliança, fez os votos em Deus e não trata bem a sua esposa, está traindo o Senhor. Se um filho é desobediente às ordens do pai, é rebelde, não ouve, não tem prazer em obedecer, faz por pirraça, ele está traindo Jesus. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que tomar cuidado, para que a gente também, a exemplo desse homem que ficou conhecido, infelizmente, como traidor. Quando alguém quer maltratar alguém, quando alguém quer chamar alguém de traidor, chama esse de Judas. Já ouviu falar isso? Você é um Judas, rapaz. Tenho certeza absoluta que o dia que você for escolher o nome do teu filho,
O Judas não veio na tua cabeça. Veio um monte de nome. Judas não, porque é muito pesado. É muito pesado. Ele ia carregar um fardo muito pesado. Por quê? Porque aqui também não houve arrependimento, meus irmãos. Nós vamos ver pela vida dele, pelo final da vida dele, que houve apenas remorso. Remorso é muito diferente do arrependimento. O arrependimento é mudança de vida. O arrependimento é fazer a conversão, é converter. Eu estou indo nessa direção, eu vou converter, eu vou mudar a minha direção, vou para outra direção. Portanto, não existe conversão genuína sem mudança de vida. A primeira coisa que acontece no coração de quem se converte a Jesus é mudança de vida. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Tinha vício, não tem mais. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Não defrauda mais. Falava coisas horríveis, que até de pensar faz mal. Também não faz mais. Isso é conversão, gente. Isso é mudança de vida. E o Evangelho tem esse poder. O encontro com Cristo tem esse poder. Agora, o Judas Iscariotes, ele vive 3 anos e meio com o Mestre. Até esses dias eu estava vendo alguém falar sobre ele. Judas teve o melhor pastor, o melhor conselheiro, o melhor ajudador, o melhor mestre, o melhor amigo. E o que ele fez com isso? Porque às vezes a pessoa culpa a igreja. Eu sou assim por causa do pastor. Eu sou assim por causa do meu líder. Eu sou assim porque eu moro na cidade tal. E Judas, do que ele podia reclamar? Ele teve as mesmas oportunidades que os outros tiveram. Por isso nós temos que aprender com ele, né? Todas as pessoas têm defeitos e qualidades. Algumas deixam sobressair mais as falhas do que os acertos e vice-versa. No caso de Judas, o seu erro veio praticamente acompanhado de um remorso. Quando Pedro nega Jesus, porque Pedro achava que não ia negar, eu não. Pedro se achava o cara. E Jesus profetizou para ele: você vai me negar ainda essa noite. O galo não canta, Pedro, e você me nega 3 vezes. Pedro falou: não, eu não. E quando acontece, Pedro lembra das palavras de Jesus. Ele lembra. E o que ele faz? Ele se isolou. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Pedro se arrepende do fundo das suas entranhas. Ele chora, ele se derrama. Ele diz: como que eu pude fazer isso? Meu Deus, me ajuda. Eu neguei o Senhor, eu joguei fora a sua confiança, a ponto de ele achar que Jesus não ia querer mais nada com ele. E Jesus vai até a praia, quando ressuscita, lembra? E um dos primeiros que ele chama é Pedro, porque viu que Pedro já havia se arrependido. Já o Iscariote, sabe o que ele faz? Ele vai se matar, gente. A Bíblia diz que ele tirou a sua própria vida. Então não foi arrependimento, foi um remorso. Porque se ele tivesse se arrependido: Jesus, eu fiz mesmo, olha, momento de fraqueza, o Senhor me perdoe, eu não sei lidar com isso, eu tenho problema de lidar com dinheiro, eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, não é a primeira vez, então, me ajuda. Isso é arrependimento, me dá uma chance. Mas não foi assim, não é? O sentimento de culpa que ele passou a nutrir depois que viu a consequência do seu ato, o levou ao desespero. A falta de arrependimento leva a pessoa ao desespero. Quando a pessoa confessa, ela alcança misericórdia. Então vamos aprender algo juntos aqui. É melhor confessar a fraqueza do que ter que confessar o pecado. Está sendo atacado em alguma área? Confessa a fraqueza. Pede ajuda a Deus. Eu tenho problema nessa área. É uma fraqueza muito grande. Então eu confesso a fraqueza para não ter que confessar o pecado. Então quando Judas viu o que ele tinha visto, porque Jesus desce do monte, você se lembra? Eu gosto muito dessa parte. Jesus está no Getsêmani, ele quer orar, e nenhum dos seus amigos ora com ele. Ele fala: minha alma está abatida. Aí prova que o crente pode entrar sim em depressão.
pode entrar num estresse espiritual. Jesus mostrou isso como homem. A minha alma está angustiada, a minha alma está abatida até a morte. Me ajudem, orem comigo. E nenhum deles orou. Jesus vai uma vez e vem outra vez, segunda vez e terceira vez, e ninguém ora. Até que Jesus ora e ele vai soar o que mesmo? Gotas de sangue, lembra? É o primeiro lugar que ele derrama sangue por mim e por você. Ninguém tocou nele. Quando ele termina a oração, ele é consolado pelo Espírito Santo, ele é animado de novo, porque ele sabia que dali ele ia para a cruz, gente. O ministério de pastor, o ministério de evangelista, o ministério de mestre acabou. Agora ele ia entrar para cumprir o papel dele de Cordeiro de Deus. E ele sabia que a morte era morte de cruz. Ele sabia. Então ele se levanta e diz: basta, vamos todos. A minha hora chegou. Para isso eu vim. Nenhum de vocês pode fazer isso por mim. Só eu posso fazer isso agora. A consciência de Jesus. E ele desce do monte. Quando ele desce do monte, é de madrugada, eles estão com aquelas tochas, né, iluminando ali. Eu imagino, Judas está junto com a comitiva. E qual era o sinal que ele tinha dado? Porque Jesus era muito parecido com os discípulos. Eu vou dar um beijo nele. Naquele que eu beijar, esse é ele, vocês pegam ele. E Judas dá um beijo em Jesus. João registra isso. E o que Jesus fala para ele? A que viestes, amigo? Chamou ele de amigo. E as pessoas que vieram prendê-lo, ele diz assim: a quem vocês procuram? Jesus o Nazareno. Sou eu. Deixai as minhas ovelhas. Aí Judas entende: puxa, eu não precisava fazer nada disso. Ele ia se entregar. Ele ia se entregar. Para isso ele veio. Por isso que Jesus fala também no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida. Aleluia. Eu dou a minha vida. Oh, coisa linda pensar assim, gente. Ninguém tirou a vida dele. Foi ele que deu a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Jesus é quem dá a sua vida, para depois tornar a tomá-la. Aleluia. Então quando Judas tem esse entendimento, a culpa bate na porta do teu coração e ele entra em desespero. Por isso que eu falo, quem não confessa os seus pecados, a culpa o alcança e entra em desespero, se vê sem saída. E foi o que aconteceu com Judas. Ele passou a nutrir sentimentos ruins, terríveis, de acusação, depois que viu a consequência do seu ato, e isso levou ao desespero. Mais uma vez ele errou. Ele podia ter parado ali, podia ter caído em si: eu já errei muito, não quero errar mais. Meu Pai, me ajuda, eu não quero errar mais, né? Mais uma vez, em vez de buscar o perdão de Deus, ele suicidou-se. Uma morte terrível, que foi relatada de duas formas na Bíblia. Na primeira, no livro de Mateus, que fala que ele se enforcou. Vamos, Mateus 27, 5. Mateus 27, verso 5. E ele quem? O Judas Iscariotes, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Errou no passado, continuou errando no futuro, no presente, e errou para frente, não parou. É a mesma coisa da mulher samaritana. Lembra que Jesus para conversar com ela no poço de Jacó? Os discípulos vão para a cidade, precisava de dinheiro, eles vão para a cidade buscar mantimento. Jesus, estrategicamente, senta no poço para descansar, e sabia que ela vinha pelo menos 3 vezes ao dia buscar água. E ali tem um relato muito importante sobre o erro. Dizem os teólogos que é o maior sermão que Jesus já pregou. E o maior sermão que ele pregou foi para uma mulher. Foi para a mulher samaritana. Primeiro eles se estranham porque a mulher samaritana não vai conversar. Primeiro com um homem, depois com um judeu, né? Que eles não se davam. E ali na conversa e tal, Jesus pergunta para ela. Jesus fala para ela assim, dá uma ordem para ela: vai e traz o teu marido. Ela fala: não tenho marido.
Muito bem. Você disse muito bem. Sabe por quê? Você já teve 5. E esse que você tem não é seu. Teve 5, errou no passado. Esse que está com ela não é dela, está errando no presente. E se ela não para ali, ela ia continuar errando para o futuro. É aí que Jesus tem que entrar. Jesus não veio para condenar o erro, meus irmãos. Jesus não veio para nos acusar. Jesus não veio para nos tacar na cara. Jesus não veio para nos julgar de imediato. Ele veio para nos salvar. Na cidade de Belém nasceu o Salvador do mundo, anunciaram os anjos. Então Jesus entra na vida da samaritana de forma tão forte, que ela para tudo. Não vai mais mercadejar o seu corpo, não vai mais prostituir, não vai mais se entregar a qualquer homem, porque é o que ela fazia. 5 você já teve. E detalhe, esse que está com você também não é seu. Que fome, hein? 6. Jesus Cristinho da minha vida. Mas se Jesus não entra na vida dela, errou no passado, continua errando no presente e vai errar no futuro. Mas quando ela percebe que com quem ela está falando, ela se arrepende, ela joga tudo, ela não pratica mais, a ponto de se tornar uma evangelista muito especial, porque toda a cidade de Samaria veio aos pés de Jesus, porque ela foi lá dar testemunho, não é isso? Seja como ocorreu a morte de Judas, os textos explicam o preço que ele pagou por ter traído Jesus. Se Judas tivesse a humildade de pedir perdão, certamente teria sido perdoado e se tornado um grande homem usado por Deus, tal como aconteceu com Pedro, como já falei, quando esse traiu Jesus, ao negá-lo 3 vezes. A diferença é que Pedro, ao se arrepender, buscou a misericórdia e o perdão. Judas tirou a vida. Essa é a grande diferença. Se Judas tivesse se arrependido, se Judas tivesse buscado o perdão, porque Jesus é o perdão, Jesus é a misericórdia, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus perdoa todo tipo de pecado. Estou falando pecado, não blasfêmia, tá? Blasfêmia é outra coisa. Estou falando pecado. Ele perdoa todos os nossos pecados. Teria perdoado o Judas também. E a diferença é que ele não se arrependeu. Vamos fazer uma análise da nossa vida para nós terminarmos aqui, que o tempo já se foi. Será que temos deixado o Espírito Santo entrar e reinar de fato em nossas vidas? Mesmo estando há tempos andando com Jesus, podemos dizer que o conhecemos de verdade? Será que temos nos deixado seduzir pelas míseras moedas de prata e trocado a confiança que o Salvador tem colocado em nós? E eu volto à pergunta do princípio, que me atraiu para falar dele. Será que nós podemos tirar lição de Judas para a nossa vida? Certamente que sim. Certamente que sim. Porque a exemplo de Judas, todos nós também fomos escolhidos. Todos nós, irmão Marcos, também fomos chamados. Todos nós também teremos um dia que prestar conta ao Senhor. O amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, o levar vantagem, o querer enganar aos outros. Talvez Judas seguisse Jesus também, porque Jesus se transformou em uma pessoa muito famosa. E o ego de alguns faz: opa, eu quero andar com essa pessoa famosa, eu quero ser famoso também. Eu costumo dizer que não é difícil ser famoso. Exemplo, é só descobrir onde mora o Ronaldinho, qualquer um dos dois Ronaldinho, tanto o gaúcho como o outro lá, o Fenômeno.
A hora que ele sair com o carro dele da garagem, você bate no carro dele. Você vai ficar famosíssimo. Só que depois você tem consequência disso. Talvez Judas quisesse a fama, irmã Miriam. Eu sou um dos 12. E eu posso dizer do que faço hoje. Julguem-me os irmãos, que são a minha segunda família. Alguns escolhem estar aqui, pastorear algumas igrejas, porque isso traz fama. Isso traz algumas vantagens. Hein, Luciana? Alguns escolhem estar em alguma posição apenas para querer ser mais do que os outros. A Judas faltou humildade. A Judas faltou recorrer ao perdão. A Judas faltou recorrer à misericórdia. Estava tudo ao alcance dele. E ele não fez. Que final trágico para alguém que começou muito bem. Eu aprendo que o que conta na nossa vida também, meus irmãos, na nossa vida, não é como começamos alguma coisa, mas sim como terminamos. Eu conheço tanta gente que começou bem, mas terminou muito mal. Conheço pessoas que começou muito mal, ninguém dava nada por ela, ninguém o reconhecia, por isso aí não vai dar nada na vida, essa daí não vai ser nada na vida, nem os pais acreditavam, nem a família acreditava. Começou mal. Davi é um exemplo disso. Ser pastor de ovelha na época de Davi era a pior profissão que um homem podia ter. Quando o pai dizia: esse não serve para nada, vai cuidar de cabrito. Davi teve um começo muito mal, mas ele teve um final muito bom. O que vai contar na minha vida, o que vai contar na sua vida, é a forma como vamos terminar esta vida. Amém? Por isso nós temos aqui que aprender com ele. Começa bem, mas termina muito mal. Que possamos tirar esse exemplo, em nome de Jesus. Convido a todos a ficarem de pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Sim, Jesus, ajuda-nos, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Então, Oh Deus, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em
e a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Levante as mãos comigo para o céu. Senhor, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a terminar esta caminhada. Ajuda-nos a terminar essa carreira. E se em algum momento dela a gente vier a vacilar, a gente vier a cair, a gente vier a negar o Senhor, nos perdoa, meu Pai. Nos perdoa, nos ajuda, que o nosso coração não se transforme em um coração de pedra, que os nossos sentimentos não fiquem sobrecarregados a ponto de acharmos que não temos mais esperança, que não temos mais saída, que não temos mais perdão. Deus, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, meu Pai. Ajuda-nos, porque um dia começamos a carreira e temos que levar até o fim, temos que terminar, e terminar de maneira correta, terminar na Tua presença, Senhor, agradando, adorando, exaltando o Teu nome. Aprendemos hoje à noite que não adianta apenas ter remorso, o que precisamos é ter um arrependimento genuíno, é buscar perdão, é buscar conserto, é consertar a aliança que foi quebrada. Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos anima. Se em algum momento da nossa vida nós falharmos, nós cairmos ou negarmos o Teu nome, nos ajuda, Espírito Santo, a nos colocar de pé de novo, para a glória, para louvor e para a honra do Teu santo e bendito nome. E os que creem nesta palavra e nesta oração, digam amém. Amém. Tem um convite mais do que especial para você, já estamos terminando. A próxima quinta vai estar conosco a pastora Ariadna. Eu no seu lugar não perderia. Não perderia. Ela já ministrou umas 2 ou 3 vezes aqui, no templo de baixo. Gente, é algo muito especial do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Então venha, pastora Ariadna com seu esposo Paulo vai estar conosco na próxima quinta. Hoje, ali na cantina tem um enrolado da pastora Denise. Gente, não é de enrolar, não é enrolação não, o negócio é de verdade, tá? Enrolado de presunto de queijo, calabresa, queijo, refrigerante. Dá uma passadinha lá, tenho certeza que você pode comer ali ou fazer um delivery. Tem 2 entradas, a entrada para quem vai comer no local e a entrada do delivery. Você pega o carro, entra no delivery ali e faz tudo certinho. Tá tudo certo lá, tá bom? Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a sua noite, a sexta-feira, o sábado, o domingo. Que você tenha um dia amanhã especial e um final de semana debaixo da bênção e da graça de Deus. Pai, leva-nos em paz nesse lugar, guardados, protegidos, abençoados. Que o Teu nome seja sempre a razão na nossa vida. Senhor, abençoa este povo, cada lar, cada pessoa, cada família, com a bênção do Senhor, que completa a nossa vida e não acrescenta dores. Para a glória de Jesus nós oramos e nós agradecemos. A mão direita comigo para Deus, em sinal de louvor e gratidão. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E você que ama a Deus e Jesus, diga: abraça pelo menos 15 mil pessoas aí. A você que está nos assistindo pela rede de computadores, o nosso carinho, o nosso abraço. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.